Vamos falar sobre Setembro Amarelo, que é um mês onde a gente fala muito sobre a prevenção ao suicídio, saúde mental, mas pouco se fala sobre a saúde mental e os casos de suicídio de profissionais da área da saúde. Sim, essa é uma realidade, mas a gente não olha para ela com tanta atenção, porque tem um estigma de que os profissionais da área da saúde, principalmente aqueles que atuam com saúde mental, eles têm uma espécie de imunidade contra isso, quando na realidade não. Antes do profissional existe um ser humano comum, como todos os outros, e que também está sujeito a todas as questões que envolvem a saúde mental. Então, quero trazer aqui alguns dados para a gente olhar para essa situação que é real. Esse estudo ele traz resultados impressionantes sobre a mortalidade dos médicos. Ele mostra que os médicos homens morrem em média 3 anos antes do que os homens da população em geral e as médicas mulheres 20 anos antes do que as mulheres da população em geral. O que chama mais atenção é que entre os fatores principais está a depressão que leva ao suicídio. Então, é um estudo realmente alarmante, que já foi feito há alguns anos atrás, né? Essa publicação é de 2019, o estudo é anterior a isso, mas pouco se fala sobre a mortalidade dos profissionais da área da saúde que estão relacionadas ao suicídio. Aqui nós temos um outro artigo, está em inglês, vou colocar aqui a versão traduzida, que fala sobre o suicídio entre profissionais de saúde mental. Né? Então, olha como é importante a gente olhar para esses dados, porque os profissionais da saúde mental eles não estão imunes ao sofrimento psíquico. Então, a gente precisa trazer a humanidade das pessoas antes da profissão. Tem um outro estudo aqui também, em inglês. Aqui no Brasil a gente não tem tantos estudos com relação a isso, mas enfim. Então aqui a versão traduzida. Suicídio de psicólogos e outros profissionais da área da saúde. Ele fala que o suicídio é um problema prevalente entre os profissionais da saúde, com taxas de suicídio frequentemente descritas como superiores à população em geral. Então, nós não estamos falando aí de um achismo, né? Tem dados para que a gente realmente olhe para isso com atenção. Aqui tem um outro estudo que fala sobre o cuidado com a qualidade de vida dos profissionais, porque não é só importante para os profissionais que atuam na área da saúde, mas que se a gente não tiver esse cuidado, isso vai impactar também no paciente. É um tema extremamente relevante, porque é um efeito cascata. A pessoa não está bem, isso vai reverberar no paciente, isso pode trazer uma consequência para o paciente também. E por fim, tem um outro estudo aqui que não vai falar sobre suicídio, mas é interessante porque ele levanta dados, né, de um período longo sobre as mortes e traça uma vinculação entre o sofrimento psicológico e diversos tipos de mortalidade. Então, o sofrimento psicológico ele está ali por trás de outros tipos de morte, né? Que pode ser por doenças, por violências, enfim, por várias questões, mas já se mostra ali uma vinculação através desse estudo dos registros. Muitas vezes, nós da área da saúde somos colocados como super-heróis, como salvadores, mas nós precisamos nos conscientizar e conscientizar as pessoas de que nós não somos, nós somos seres humanos comuns. Estamos ali em prol do outro, a serviço do outro, mas nas mesmas condições de humanidade do outro. Então, nós precisamos reconhecer os nossos limites, nós precisamos reconhecer aquilo que nós damos conta, reconhecer quando estamos sobrecarregados e traçar estratégias ali para que a gente consiga trabalhar de uma forma diferente, sem se sobrecarregar tanto. E isso não é ser menos profissional. Isso é ser um profissional mais consciente e responsável. Estratégias que ajudam muito aos profissionais da saúde, aos psicólogos, enfim, é a supervisão e o constante acompanhamento terapêutico. A gente não pode cair na ideia de que não precisa, porque nós precisamos tanto para as nossas questões, como também para lidar com as questões dos pacientes, dos clientes. Trabalhar de uma forma mais coletiva, integrada, com trocas entre profissionais, colocando ali a nossa vulnerabilidade, saindo desse lugar de que nós temos obrigação de saber tudo, quando não é verdade.
Nós temos conhecimento, nós estudamos sim, mas a gente pode ter dúvidas sobre alguma questão e pode pedir ajuda para um colega, pode pesquisar, a gente pode ser sincero sobre a nossa humanidade. Então a gente precisa quebrar esse paradigma mesmo. Além disso, o olhar para os pacientes também tem um impacto sobre nós. Quando a gente tem um olhar de pena ou de dó para o paciente, a situação que ele está vivendo, de certa forma a gente sai do nosso lugar ali de profissional e se coloca nessa postura de salvador, como comumente é falado sobre os profissionais da área da saúde. Isso é um perigo muito grande, tanto para você, profissional, que vai se colocar ali numa postura de salvador, vai se sobrecarregar, vai tentar fazer algo que está fora do seu alcance, quanto para o paciente. Por quê? Quando a gente olha para o paciente com pena, ou que a situação é muito difícil para ele, a gente perde de vista a força do paciente. Então, nesses casos, é legal a gente olhar para a força do paciente, independente da situação, por mais difícil que ela seja. Claro que nós vamos ter compaixão, né? Isso é inerente do ser humano, nós vamos nos compadecer da situação. Mas se a gente focar na força do paciente, a gente não tira a dignidade dele. Muito pelo contrário, a gente ajuda o paciente nesse processo, percebendo a força dentro do que é possível para ele, não dentro do que eu gostaria que fosse ou do que era esperado ao meu ponto de vista. Lidar com essa realidade faz total diferença, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, nesse Setembro Amarelo, vamos falar também sobre a saúde mental, a prevenção ao suicídio dos profissionais de saúde mental, dos profissionais da área da saúde. Vamos compartilhar essa informação, porque eles também são seres humanos.